boa noite, seja muito bem-vindo ao Identidade, o nosso programa de bate-papo descontraído, de boas conversas. E hoje, mais uma vez, estamos com esse cenário todo enfeitado. Afinal, estamos na semana que antecede o Natal e o clima não poderia ser outro, não é mesmo? Hoje vamos falar do protagonista desta data tão especial, Jesus Cristo. Então aproveita esse momento para compartilhar com um amigo, familiar ou colega de trabalho o link do programa de hoje, youtube.com/novotempo. Toda a programação é transmitida simultaneamente por lá, então fica fácil de compartilhar o link para que mais e mais pessoas acompanhem o nosso programa. E se não der para ver ao vivo, viu? Fica tudo gravado lá no ntplay.com para assistir a hora que for melhor, ok? Nosso convidado de hoje, desta noite especial de comemoração do Natal, é o pastor Leidivan Ross, conhecido aqui da casa, apresentador do programa Lugar de Paz. E é ele quem vai explorar com a gente as curiosidades da vida de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vou para uma pausa rápida, são só 30 segundos, e na volta estaremos aqui com o nosso convidado. Até lá! Dia 25 de dezembro é comemorado o Natal, ou seja, o nascimento de Jesus. Ele nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era o rei da terra de Israel. De acordo com o relato bíblico, por conta de um recenseamento, José e Maria, já à espera do bebê, viajavam de Nazaré para Belém. No caminho, Maria entrou em trabalho de parto. Parou a viagem para descansar um pouco, não achou nenhuma vaga em pousada e por isso ofereceram um estábulo, que é o local onde os animais ficavam. E foi ali, naquele ambiente, que Maria deu à luz a Jesus. A Bíblia ainda conta que um anjo apareceu aos pastores que cuidavam de suas ovelhas no campo, dizendo que naquela noite nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o anjo ainda falou que o bebê seria encontrado deitado em uma manjedoura, enrolado em panos. E foi assim, na simplicidade, que o rei dos judeus nasceu, contrariando as expectativas deles mesmos. Por isso, infelizmente, muitos não o reconheceram. Mas ele veio, e veio para mostrar que em meio à simplicidade que está a felicidade. Que o amor é o maior dos mandamentos, ou melhor, é o que permeia todos eles. Afinal, Deus é amor. E para falar desse amor em carne e osso, que é Jesus Cristo, nós convidamos o pastor Leidivan Ross, que já está por aqui. Eu quero ver aqui, pastor, o senhor já está aqui comigo? Cadê meu convidado? Seja muito bem-vindo ao programa, Gabi. pastor. Muito obrigado. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Sinta-se em casa, viu? Muito obrigado, Gabi. Fique à vontade, pode se sentar. E a gente vai ter esse bate-papo aí sobre Jesus, né? Afinal de contas, a gente está comemorando o aniversário dele. Verdade. O aniversário dele. Pastor, Jesus nasceu da Virgem Maria e do Espírito Santo. Pode parecer um pouco fábula, às vezes conto da carochinha, mas de fato existiu. Como muitos historiadores, inclusive céticos, já comprovaram, certo? É verdade. Nós temos alguns relatos, né, de alguns escritores, principalmente do primeiro e segundo séculos, né, da nossa era, onde eles mencionam Jesus, né? Por exemplo, o mais famoso deles é Flávio Joséfo, né, que menciona na história dos Hebreus, ele menciona o personagem Jesus Cristo. Outro historiador é Tácito. Tácito, nas suas obras, ele fala inclusive de Pilatos, do julgamento, da crucifixão de Jesus Cristo, e também um outro escritor, na verdade não era escritor, ele era governador da Bitínia, Plínio o Jovem. Ele escreve a Trajano, o imperador, falando como ele estava conduzindo o julgamento dos cristãos, seguidores de Cristo. E é interessante que na resposta de Trajano a Plínio, o Trajano diz assim, olha, entre outras coisas, ele diz assim, se essa denúncia for anônima, não leve em consideração não. Mas pelo menos esses três personagens aí citam Jesus Cristo como alguém real. Sim. Agora nós estamos aqui na TV Novo Tempo, né? Uma TV que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então somos cristãos aí
declaradamente, falamos muito de Jesus e da Bíblia em nossos programas. E eu queria saber o seguinte, quem quer conhecer Jesus, é melhor ler os 4 evangelhos da Bíblia, né, pastor? Mas existe algum documento contemporâneo, mais atual, que possa comprovar a veracidade, a realidade que ele veio realmente e viveu entre nós? Como eu falei, nós temos aí alguns documentos do primeiro e segundo séculos, né? E nós, assim, não precisaríamos de um documento agora, atual, para crermos em Jesus Cristo, né? Porque para nós a Bíblia é o suficiente, o relato da Bíblia, a coerência, o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus Cristo, né? Para nós é o suficiente para nós crermos em Jesus Cristo como um personagem real. Certo. Agora, o senhor comentou aí da profecia, né? O profeta Isaías, no Antigo Testamento, já falava muito sobre Jesus. E depois que ele veio e aconteceu exatamente como foi o relato do profeta Isaías, é mais do que uma comprovação de que aquilo é algo diferente, que tinha que acontecer e que de fato aconteceu, né, pastor? É verdade. Inclusive, Gabi, o profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. E por quê? Porque realmente há muitas profecias dele relacionadas a Jesus Cristo como Messias. E eu acredito que a mais impressionante dessas profecias seja Isaías capítulo 53, onde ele apresenta o Messias sofredor, o Messias simples, o Messias que seria rejeitado, que levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, e como ovelha ele iria para o matadouro, né, para ser morto, né? Então, tudo aquilo ali se cumpriu em Jesus Cristo. Agora, a gente não sabe exatamente a data realmente de nascimento de Jesus, né? Os historiadores dizem que ele nasceu entre o século IV e o século VI ali, mas a gente não tem certeza da data e provavelmente não foi no dia 25 de dezembro. Mas a igreja entendeu que poderia, de repente, usar esta data por conta das festas que eles tinham nessa época do ano, para realmente falar sobre o nascimento de Jesus. Foi mais ou menos isso, pastor? A data em si nós não sabemos. 25 de dezembro com certeza não foi. Por quê? Você mesma disse ali que os pastores estavam no campo cuidando das ovelhas e os anjos foram lá anunciar, né? E eles não ficavam no campo nessa data em dezembro, né? Por causa do extremo frio, né? Então, acredita-se ali que agosto, setembro seria a data mais viável, né? Mas, enfim, nós não temos a data exata. A data de 25 de dezembro não é uma questão principal. A grande questão é que nós usamos essa data para relembrarmos o nascimento de Jesus Cristo. E essa é a questão. Ele se tornou carne, Deus se tornou carne a nosso favor. E essa é a grande questão do nascimento de Jesus Cristo, não uma data em si. Sim, né? O propósito é muito mais importante, né, pastor? Com certeza. A gente pode, assim, mencionar quais foram os principais ensinamentos de Jesus quando ele passou aqui nessa terra? Sim, né? Ele veio, Gabi, ele veio aqui com alguns objetivos, né? Por exemplo, ele veio revelar Deus e o reino de Deus. Então, ele mostra esse reino de Deus de diversas formas, né? Na sua vida, ele revela o Pai. Inclusive, ele fala assim, eu e o Pai somos um. Então, você quer conhecer Deus? Você estude sobre Jesus, você veja Jesus Cristo, né? Então, o caráter de amor de Deus acima de todas as coisas. Ele veio revelar Deus como um Deus de amor. Mas não somente isso, ele veio também para salvar o homem, né? Então, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E como ele faz isso? Ele faz isso dando a sua vida pelo pecador. E assim ele revela o amor de Deus, salvando o ser humano do jeito que ele salvou na cruz do Calvário. Porque, na verdade, o ser humano tinha sido criado para viver eternamente, né? Mas por conta da entrada do pecado no mundo, lá no Éden, com Adão e Eva, isso foi quebrado. E era preciso um plano, né? Que a gente chama de plano da redenção. E foi assim que Deus resolveu enviar o seu Filho para que ele morresse em nosso lugar, porque a Bíblia mesma diz que o salário do pecado é a morte. Então, se ali, naquele Éden, Adão e Eva pecaram, eles tinham que morrer. Mas não essa morte da terra aqui, seria a morte eterna. E Jesus veio mudar essa morte eterna, veio morrer essa morte em nosso lugar. Perfeito. E aí ele toma sobre si os nossos pecados, né? Para que nós nele tivéssemos essa vida eterna.
Eu vou aproveitar esse momento e oferecer para o pessoal aí de casa, já que a gente está falando sobre Jesus aqui, o guia de estudo Jesus Restaurador da Vida. Eu não sei se você aí de casa conhece Jesus, se você tem um relacionamento com Ele, se você o segue os seus princípios, os seus valores, mas nesse guia de estudo aqui você vai aprender mais sobre Jesus, como Ele tratava as pessoas, quais foram os ensinamentos dele, enfim. Esse material pode ser seu de maneira gratuita através dos telefones que aparecem aí para você. 12 982 44 44 49. Esse é um WhatsApp. O pessoal da Escola Bíblica vai te atender com muito carinho, com muita atenção, vai preencher ali os seus dados, fazer um breve cadastro para que esse material chegue em suas mãos de maneira gratuita, viu, gente? Você não vai pagar nada por ele. Se não for pelo WhatsApp, tem o telefone fixo em horário comercial, que é o 12 21 27 31 21. Da mesma forma, te atenderão com muito carinho também. E peça, viu? Porque é de graça e eu tenho certeza que os ensinamentos contidos aqui vão te ajudar a conhecer melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, a gente vai para uma pausa rápida, mas depois do intervalo a gente continua conhecendo um pouco mais sobre a história do nosso Salvador. Continua com a gente aqui, tá, pastor? Com certeza. E você aí de casa também, não saia daí nessa data especial aqui de Natal no Identidade. A gente está conhecendo um pouco mais sobre Jesus Cristo, que é o personagem principal desta data. Afinal, a gente está comemorando o aniversário dele, embora a gente saiba que ele não nasceu exatamente nesta data. Então fique com a gente volta em instantes. Identidade de volta nesta noite, conversando sobre Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Afinal, estamos comemorando o aniversário dele neste Natal, não é mesmo? E ele é o tema central do nosso programa hoje, porque eu quero aproveitar, inclusive, e oferecer para você aí de casa, que não viu essa questão no bloco anterior, um guia de estudo muito especial, que vai ajudar a gente a aprender mais sobre Jesus, o restaurador da vida. Se você ainda não pediu, gente, peça, viu? Os números aparecem aí para você, 12 982 44 44 49, ou pelo telefone fixo em horário comercial, que é o 21 27 31 21, também o DDD é 12. E agora eu quero voltar aqui para a nossa conversa. Nós estávamos falando de Jesus no bloco anterior, a gente continua falando sobre esse mesmo tema. O ministério dele aqui na Terra durou 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, só que ele sempre existiu, né, pastor? Não é só no momento que ele morou aqui com a gente no planeta Terra, mas ele faz parte da criação, ele foi quem criou nosso mundo, nosso planeta, nós seres humanos. Conta um pouco mais sobre esse Jesus criador para a gente. Com respeito à eternidade de Jesus, né, a gente estava falando sobre o livro de Isaías, o próprio livro de Isaías diz que ele é Pai da eternidade. Então, o início da história de Jesus Cristo não foi quando ele nasceu aqui, né? Ele falou para os discípulos, antes de Abraão ser, eu sou. Entendeu? Então, nós acreditamos na divindade de Jesus, na eternidade de Jesus. O livro de Gênesis, né, começa, nós conhecemos o texto, no princípio criou Deus os céus, a terra e o mar. Né? E lá agora, quando a Bíblia vai relatar Jesus Cristo, faz uma relação de Jesus Cristo com a criação e como Criador. Por exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 3, eu quero ler esse texto aqui, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a Bíblia é muito clara em apresentar Jesus Cristo como o Criador. E também outra passagem é Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. É muito claro. Sim. E por ele. Então é muito claro, Jesus Cristo é apresentado na Bíblia como o Criador. Não é somente um personagem histórico, ele é Criador. Amém por isso. Agora, pastor, ele realizou muitos milagres enquanto esteve aqui na Terra conosco. Isso talvez já também evidencia essa origem divina dele? O livro de João, interessante, o livro de João, quando vai falar de milagres, ele fala que os milagres eram sinais. Sinal de quê? O sinal de que ele era, muito além do profeta,
ele era divino, né? Então, alguns milagres de Jesus Cristo apontavam para a sua divindade. Por exemplo, Gabi, no livro de Mateus, no capítulo 9, fala Jesus Cristo curando o paralítico. Só que antes de curar o paralítico, olha que interessante, ele fala assim, os teus pecados estão perdoados. Aí os escribas falaram, opa, isso é uma blasfêmia. Blasfêmia é se colocar no lugar de Deus, né? Então ele falou assim, os teus pecados estão perdoados. Aí os escribas falam assim, isso é blasfêmia. Aí Jesus, então, você volta para ele e fala assim, o que é mais fácil? Falar, os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Aí ele diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, aí ele diz ao paralítico, levanta-te e anda. E o paralítico levantou. Então, aquela cura específica ali, nas palavras de Jesus Cristo, foi um sinal para mostrar que ele é Deus e tem poder para perdoar pecados. O texto de Mateus capítulo 9 é perfeito para nós relacionarmos os milagres de Jesus com a divindade de Jesus. Certo. Agora, por que, pastor, que os líderes religiosos da época não aceitavam a divindade de Jesus? Eles estavam esperando um Messias. Por que eles não o reconheceram? Então, porque no Velho Testamento havia duas imagens do Messias, né? Duas expectativas do Messias. Havia o Messias sofredor, que nós falamos aqui de Isaías 53, mas em Joel capítulo 3 fala de um Messias vitorioso, que vem para a guerra, que manda forjar armas e assim por diante, né? Então, eles estão sendo subjugados pelos romanos. Qual o Messias que eles precisam? De alguém sofredor para sofrer com eles? Ou de um comandante, de um general que vai levá-los à vitória? Então, eles tinham essa expectativa de um Messias que viria guerrear contra os romanos, libertá-los do jugo romano e estabelecer um reino de paz aqui, né? Então, eles não entendiam que Isaías 53 era relacionado à primeira vinda e Joel capítulo 3 é a segunda vinda, como ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora fala um pouco, a gente até não estava no script, mas sobre essa segunda vinda, né? Nós que somos adventistas do sétimo dia, temos inclusive no nosso DNA ali do nome da igreja, essa questão da segunda vinda de Cristo. A gente espera esse segundo advento. A Bíblia realmente fala que ele vai voltar. Ele mesmo deixou essa promessa, né, pastor? São cerca de 2.500 referências na Bíblia sobre a volta de Jesus Cristo. Então, é um tema muito extenso nas Sagradas Escrituras, né? E existem várias promessas da Bíblia mostrando que ele vai voltar. E além das promessas, Gabi, o que é interessante para nós são os sinais que ele estabeleceu antes da sua volta. E quando nós estudamos esses sinais e comparamos com o mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo político, o mundo social, né, o mundo religioso, a própria natureza, então quando a gente faz essa relação, a gente vê que Jesus Cristo está muito perto de voltar. A gente vê as profecias bíblicas se cumprindo, né? Agora, de que forma, pastor, todos nós, né, devemos nos preparar para essa volta? De que forma a gente se prepara? Com a entrega, com a comunhão, aquele que a gente chama de consagração, é a palavra de Deus diariamente, né? Oração diariamente e testemunhando do amor de Deus para outras pessoas, porque ninguém vai sozinho para o céu. Então, quando eu testemunho do amor de Deus, eu conto para as outras pessoas aquilo que Deus está fazendo em minha vida, como ele me trata com amor, como esse amor me redimiu, me transformou, então eu estou me fortalecendo e me preparando para a volta de Jesus Cristo, né? Deixando as coisas do mundo no mundo e seguindo para o céu. Quando a gente se relaciona, né, tem esse relacionamento pessoal com a leitura diária da Bíblia, com essa comunhão, como o senhor falou, a gente acaba sendo transformado, né? Na Bíblia fala ali os frutos do Espírito que vão sendo vistos em nós quando a gente se aproxima, né, dessa videira. E essa transformação é pela contemplação, né? Quando nós contemplamos o caráter perfeito de Deus, o caráter de amor de Deus revelado em Jesus Cristo, quando eu contemplo, quando eu admiro isso, né? Aí eu sou transformado. Agora, Jesus teve uma morte muito triste, né, pastor? Uma morte muito dolorosa, sofrida, demorada, que foi a morte na cruz, na crucificação. O que aquilo representava? Então, representava a maldição do pecado.
contra o pecado, é a condenação do pecado, né? A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Então, ele se fez maldição para nós, né? Você mencionou um texto aí que o salário do pecado é a morte. Então, o que acontece com a vinda de Jesus Cristo? Ele vem para revelar o amor e a justiça de Deus. Que justiça é essa? Gabi, na justiça humana, uma pessoa não pode pagar a pena por outra pessoa se ela for condenada. Entendeu? A justiça não aceita isso. É o princípio da pessoalidade da pena. Se você cometeu o crime e você foi condenado, você tem de pagar por esse crime. Isso aí é lei, isso é justiça aqui. Mas Deus não reconhece esse tipo de justiça. Ele aceita o inocente morrer no lugar do culpado. E foi isso que Jesus Cristo, porque aquela cruz era minha e era sua. E ele tomou para si. Por quê? Porque na justiça de Deus, eu repito, o inocente pode tomar o lugar do culpado. Ele pode morrer pelo culpado. E aí se baseia a nossa salvação, a nossa redenção, porque ele tomou o meu lugar, ele tomou o nosso lugar e ele morreu para nos salvar. Jesus veio expiar os nossos pecados, né? Pagar pelos nossos pecados, como o senhor mencionou. Isso já acontecia no Antigo Testamento, quando eles faziam o sacrifício de um animal, né, pastor? Inclusive um animalzinho sem defeito ali, que na verdade fazia alusão a Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Perfeito. E é interessante você mencionar essa questão de pagar, porque na cruz ele fala assim, está consumado. E a palavra está consumado ali é tetelestai. Tetelestai quer dizer está pago, está quitado, ou seja, você não precisa mais pagar, você não tem como pagar, né? Eu paguei por você, né? Então, todas essas cerimônias, né, desses animais que você mencionou aí, eles apontavam para Jesus Cristo, porque ele pagaria por nós, ele pagaria a conta a nosso favor, e isso quer dizer que está quitado, nós não devemos mais nada a Deus nesse sentido, né? Sim. Lógico, devemos o amor, devemos gratidão, né? Mas não precisamos morrer mais porque ele morreu em nosso lugar, foi o nosso substituto. Nosso substituto. Agora, pastor, tem gente que tem dificuldade para ler a Bíblia, que às vezes tem uma linguagem um pouco difícil. Existe alguma dica de que a pessoa possa começar uma leitura, de repente, para um livro específico que é mais fácil de entender, ou pelo Novo Testamento? Tem alguma dica nesse sentido para aquelas pessoas que não são familiarizadas com a palavra de Deus? Se a gente considerar a Bíblia como um livro histórico, aí a gente separa alguns livros mais fáceis. Vai para o livro de Salmos, né? É muito bom, né? Mas se a gente leva em consideração que é a palavra de Deus, e aí a gente precisa do Espírito Santo para podermos ler e entender as Sagradas Escrituras, aí não existe mais fácil, mais difícil. Então, antes de ler o segredo, um principal segredo, antes de ler a Bíblia, é orar para o Espírito Santo iluminar a mente, dar discernimento espiritual, certo? Aí o Espírito Santo vai conduzir a mente da pessoa a verdade das Sagradas Escrituras, né? Então, a parte principal do estudo da Bíblia é a unção do Espírito Santo na hora que a pessoa vai ler. Existem outros segredos, né? Mas este é o principal. Tá certo. Oração, então, ali pedindo, né, o auxílio do Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade também, para que a gente possa compreender essas palavras, né? E também, Gabi, Sim. entender que a Bíblia, toda ela revela Jesus Cristo. Não só o Novo Testamento, mas toda a Bíblia revela Jesus Cristo. Então, eu estudo a Bíblia para conhecer Jesus. Ora ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda a conhecer Jesus agora. Só uma curiosidade também, o próprio cordãozinho que ajuda a gente a separar e a marcar ali, na Bíblia, é vermelho, simbolizando o quê? O sangue de Jesus, né? Perfeito. Então, não só os evangelhos ali, Marcos, Mateus, Lucas, João, falam de Jesus. É a Bíblia toda, como o senhor falou. Perfeito. Pastor, para a gente finalizar o programa, que mensagem, então, aí de Natal, já que a gente está nesse clima comemorando o nascimento do Salvador, o senhor deixaria para quem está nos assistindo agora? Jesus Cristo foi mais do que um personagem histórico, né? Ele é o Filho de Deus e, como Filho de Deus, ele veio para morrer por nós, ele veio para nos salvar. Então, o Natal não é a celebração apenas do nascimento de Jesus Cristo, é da concretização do plano da redenção. E eu aproveito a oportunidade para aceitar a Jesus Cristo mais uma vez como meu Senhor, como meu Salvador, o meu mediador, o único mediador, e eu peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo me prepare para o encontro com o meu Salvador. Essa é uma data perfeita para a gente renovar a vida nas mãos de Deus e agradecendo a Ele por salvação
e redenção que Jesus Cristo nos oferece. É verdade. E essa data as pessoas estão com o coração mais aberto para essa mensagem, né, pastor? Perfeito. Temos que aproveitar esse momento. Verdade. Pastor, eu quero muito te agradecer pela oportunidade de tê-lo aqui falando um pouco mais sobre Jesus no Identidade Especial de Natal com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E a gente fica por aqui então, viu, gente? Nosso especial de Natal termina aqui, mas você pode compartilhar esse programa com outras pessoas para que elas possam ter essa mensagem especial também. A gente fica por aqui, um ótimo Natal para você e a sua família, que Jesus Cristo habite no seu coração. Até mais. Tchau, tchau.